Oi pessoal, sejam bem-vindos para mais esse vídeo super rápido aqui no canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que vocês instalam o Kali Linux no macOS, especificamente para MacBooks da série M de processadores. Esse tipo de processador é um pouco diferente porque ele usa outro tipo de arquitetura, né, a arquitetura ARM. Então a gente vai ocupar um jeito diferente de fazer essa instalação. Então vamos aprender a como fazer isso agora, mas antes, se você gostar desse vídeo e ele te ajudar, considere se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, mas só se você quiser, tá bom? Bom, para a gente fazer isso, a gente vai emular ele no nosso computador, a gente vai virtualizar ele, ou seja, a gente não vai precisar instalar ele no nosso computador de fato, ele vai continuar tendo o macOS, tudo normal, e a gente vai instalar o Kali Linux como se fosse um programa no nosso computador. É isso que a emulação faz, né, em linhas gerais. Bom, para a gente fazer a simulação, como o nosso computador vai ser ARM, a gente vai ocupar um programinha, né, específico para fazer a simulação. No macOS, eu encontrei uma alternativa super bacana para a gente fazer isso, que se chama UTM. Então vamos aqui para a tela do computador para mostrar para vocês como que a gente instala ele. Ele é gratuito, você pode baixá-lo pela internet, nesse site aqui. Você pode tanto pesquisar no Google quanto vir direto para o site, né? mac.getutm.app. Né? Então você tem a opção tanto de baixar pela Mac Store, né? Pela Mac App Store, quanto pelo download direto aqui no site. A diferença dessas duas versões, né? A versão da App Store, ela é paga e a versão do site ela é gratuita. Essa pequena diferença, na verdade, não é uma diferença no software em si. A diferença é que quando você baixa a versão paga na App Store, você está fazendo uma doação para o desenvolvedor, porque o aplicativo em si ele é gratuito e livre. Então não tem diferença entre a versão paga ou a versão gratuita. A diferença é só essa doação. Então vocês clicam aqui no download, né? Normalmente, vocês vão baixar um arquivo DMG para o computador de vocês, .dmg. Para fazer a instalação é muito simples, vocês vão, então, lá no arquivinho que vocês baixaram .dmg, dá 2 cliques nele, ele vai abrir essa janelinha aqui para vocês do Finder, e basicamente vocês vão arrastar esse aplicativo para dentro da pasta de aplicativos do computador. Fazendo isso, ele vai copiar os arquivos e o programa já está instalado, né? É bem simples você fazer essa instalação. A partir do momento, então, que você já tem o UTM baixado, o próximo passo é você baixar o sistema operacional em si, que é o Kali Linux. Ele também você pode baixar a versão oficial no site, gratuitamente. A diferença é que você tem que se atentar na versão que você está baixando, se é a versão para o processador ARM. Então vamos lá no site para a gente fazer junto e eu já mostro para vocês. Vamos lá? Então, o site para baixar é o kali.org, o site oficial do Kali Linux. A diferença é que aqui no download, vamos clicar aqui no download, você tem várias opções, né? E você vai rolar essa tela aqui para baixo, até você chegar nessa opção aqui, ó, Kali Linux 24.4, que é a minha versão, né? Você vai ter essas duas opções aqui, 64 e Apple Silicon. A gente seleciona o Apple Silicon, né, pro chip ARM, e clica aqui nesse instalador. A gente tem outras versões aqui. Se você baixar essa, por exemplo, ela vai ser mais leve, o download, do tamanho do arquivo, mas depois ele vai ter que baixar tudo da internet. Essa versão aqui no meio, que é a padrão, ele já vem tudo baixado uma vez só, então ele não vai ficar baixando na internet depois. É só você clicar aqui em download, ele vai começar a baixar o ISO, né, a ISO do sistema operacional. Ela pesa por volta de, deixa eu mostrar aqui para vocês, uns 4,8 GB, quase 5, que é o pacote completo, né? Então, como eu disse, ele já baixou tudo que ele precisa, ele não vai ficar baixando nada mais na instalação. Isso é bacana. Então, já que eu tenho aqui o meu sistema operacional .iso, né, e o meu UTM baixado, eu já tô até rodando aqui o Kali Linux que eu tinha instalado anteriormente. Vou fechar isso aqui, tá? Ignorem. Vou abrir meu UTM agora, junto com vocês. O de vocês vai abrir desse mesmo modo. Aqui no lado a gente tem os sistemas operacionais e as máquinas virtuais que eu já criei. Eu já tenho um Kali Linux instalado, mas vamos criar outro aqui para vocês aprenderem. Vocês clicam aqui, ó, em criar uma nova virtual machine. Deixa eu só minimizar aqui. E aqui vocês vão ter duas opções, virtualizar ou emular. Por quê? Porque como o chip é ARM, você tem a opção de virtualizar, que é você utilizar a própria arquitetura do seu sistema. Então, quando você virtualiza, você está usando sistemas operacionais do tipo ARM. E a opção de emular, que é quando você usa um sistema 64 num computador ARM. Então, tem essas duas opções. Uma é para arquitetura nativa e o outro é para arquitetura 64. Como a gente baixou o Kali Linux na versão própria para o macOS, nos chips M da Apple,
a gente consegue virtualizar. Então a gente até tem uma descrição aqui, que quando a gente virtualiza ele é mais rápido, mas só pode rodar na arquitetura nativa do nosso CPU, mas é essa versão mesmo que a gente vai usar. Depois disso ele vai pedir pra gente que tipo de sistema operacional a gente está instalando. A gente está instalando um Linux. A gente tem aqui a opção mais importante que é para a gente selecionar uma ISO da instalação. Só clicar aqui em buscar e a gente seleciona lá onde a gente baixou o nosso ISO. Então vou selecionar aqui minha ISO. Pode ver que até quando ele terminou o download, ele ficou até um pouco mais leve, ó, pessoal. É uma informação bacana. Ficou com 3 GB e pouquinho. Vamos abrir ele aqui. Essas outras opções vocês não precisam marcar, mas a fim de conhecimento, essa primeira opção é para usar uma versão beta numa nova virtualização que a Apple está trabalhando. Não recomendo que você marque isso por hora, porque nos meus testes não fez tanta diferença assim, mas pode ser que para você dê algum bug, então, para prevenir, deixe essa opção desmarcada. E aqui é a opção para a gente fazer o boot, né, por uma imagem do kernel, que é outra coisa que a gente não vai ocupar agora. Então, eu selecionei a minha ISO, que é da onde eu quero inicializar minha máquina virtual. Clico em próximo. Aqui ele vai pedir quanto de memória e cores do CPU eu quero utilizar. Se você quiser definir um valor fixo, ok. Mas se você quiser deixar que nem eu no default e posteriormente, se você precisar, você pode mudar isso, tá? Então não fica fixo para sempre. Eu vou deixar padrão os 4.000 megas, né? Os 4 GB de RAM e os cores padrão do CPU. Uma opção que é legal vocês marcarem é essa aceleração por hardware. Vai melhorar alguns quesitos quando a gente estiver usando lá o sistema operacional. Então, para prevenir, a gente deixa isso aqui marcado, beleza? Novamente, eu clico aqui em continuar. Ele vai pedir para eu selecionar quanto de espaço de disco eu quero destinar para o meu Kali Linux. Ele, por padrão, deixa 64 GB. Eu também vou deixar essa configuração padrão, mas se você quiser, fique à vontade para configurar. Aqui ele vai pedir se você quer definir um diretório compartilhado, que é uma pasta que vai existir tanto no seu computador macOS, né, tanto na sua máquina virtual do Kali. Então, se você quiser definir isso para transferir arquivos, por exemplo, você pode configurar. Se eu não estou enganado, você pode fazer isso depois também, caso você mude de ideia. Então, no momento, eu não vou querer essa integração com o meu sistema host, né, e o meu sistema emulado, eu vou deixar aqui sem nenhum. Próximo, ele vai me dar um sumário, né, de todas as configurações que eu fiz. Então, se vocês quiserem confirmar, basicamente, a gente vai definir um nome para essa máquina virtual. Posso deixar, por exemplo, Kali Linux YouTube, só para a gente ter uma diferença, porque eu já tenho um Kali Linux aqui. E, basicamente, as configurações, né, que a gente fez. Eu vou salvar e prontinho. Então agora a gente já fez o download do nosso UTM e da nossa ISO do Kali Linux. A gente já instalou o UTM e a gente já criou a máquina virtual que vai hospedar, né, o nosso Kali Linux. E agora a gente precisa fazer a instalação de fato. Porém, essa instalação é um pouco diferente aqui quando a gente está instalando numa versão ARM. Ela exige uma configuração a mais ali que eu vou mostrar para vocês, por conta de que ainda não sei se não tem incentivo para esse desenvolvimento, mas ainda não funciona o instalamento gráfico do Kali Linux para chips ARM. Ele não funciona você instalar via interface gráfica, com mouse e com as opções visuais. Então, o que a gente vai fazer é configurar para a gente fazer essa instalação via linha de comando. A gente vai precisar instalar isso via linha de comando, mas é bem simples, vocês vão ver que não é tão difícil assim. A única diferença é que a gente tem que se atentar de trocar essa configuração, porque por padrão ele vai tentar instalar por interface gráfica e como não funciona, ele vai ficar uma tela preta e você pode achar que não está funcionando. A diferença é que você só não configurou da maneira esperada. Vamos lá então aprender como que a gente faz isso. Uma vez que a gente já tem a nossa máquina virtual instalada, que nem está aqui, a gente vai clicar aqui nesses pontinhos aqui, nessa opção de engrenagens, para a gente acessar o menu. E aqui nesse menu, né, de opções que a gente tem sobre a nossa máquina virtual, a gente vai vir aqui nos devices e vai criar um novo aqui nesse botão e selecionando o tipo serial. Basicamente, o que a gente fez aqui, em linhas gerais, é dizer para a nossa máquina virtual que a gente quer ter essa opção, né? Ter essa opção de linha de comando. Por linhas gerais, é isso que ela vai fazer. Eu vou salvar isso aqui. E agora a gente já está pronto para começar a instalação no nosso Kali Linux. A gente já fez a configuração que a gente precisava. Então vamos lá iniciar a nossa instalação. Para isso,
Para isso, eu vou clicar aqui no Play, né, para a gente iniciar essa máquina virtual. E vocês vão perceber que vai abrir duas janelinhas aqui para mim. Uma maior e a outra menor, né? Uma é o nosso terminal e a outra é a visualização gráfica. Como a visualização gráfica não vai funcionar, então essa janelinha maior a gente não vai ocupar. Eu vou minimizar ela aqui para a gente evitar de cometer erros. A gente vai focar nessa janelinha menor que se chama terminal. Aqui, vou dar um zoom para vocês poderem enxergar melhor. A gente tem as opções de instalação, tudo por linha de comando, né? Por terminal, né? Como o próprio nome já diz. Então, eu posso ir com a minha setinha para cima e a minha setinha para baixo, selecionando as opções. A primeira delas é como que eu quero instalar o meu sistema operacional. Eu vou deixar essa primeira opção install e não a segunda, graphic install, porque de novo não vai funcionar. Então eu deixo na opção install aqui com a setinha para baixo para cima e clico em enter. Primeira coisa que ele vai me pedir é a linguagem que eu quero fazer a instalação. Como eu baixei a ISO em inglês, ele não vai me dar o idioma português aqui, ele não deixa eu alterar o idioma, porque de novo eu baixei a versão em inglês. Tudo bem, eu vou deixar aqui a opção em inglês, mas eu posso mudar aqui a seleção que eu tô, vou deixar em inglês. Ele vai pedir o país que eu tô, né, para evitar erros, a gente vai deixar certinho. Então vamos aqui em Others, né, e selecionar aqui América do Sul e Brasil. Tudo que eu tô fazendo de navegação, eu tô indo com as setinhas do mouse para cima e para baixo e com a tecla Enter. Aqui ele vai pedir, se não me engano, o teclado, né, qual o meu layout de teclado, né, ou basicamente você pode deixar United States mesmo, e o keymap de novo do teclado eu vou deixar em inglês americano mesmo, porque eu também não vou digitar acentos ou coisas assim nessa instalação, né? Então para mim pode ficar nessa configuração. Agora ele está de fato fazendo a primeira validação para fazer a instalação, então vamos aguardar aqui o processo. Primeira coisa que ele vai perguntar é um hostname para o seu computador. Hostname é aquele nome que aparece na rede. Então, na rede que você está, você vai poder identificar essa máquina virtual com esse nome que você definir aqui. Por padrão, ele vem Kali, eu não tenho interesse de alterar. Nome de domínio, você pode definir, isso é uma configuração um pouco mais avançada de rede, mas você pode continuar sem o nome de domínio também. E agora a gente vai começar a criar o nosso usuário do Kali Linux. Primeira coisa que a gente precisa fazer é fornecer um nome. Então eu vou colocar tudo em minúsculo e junto, né, sem espaço, sem letra maiúscula, até pra gente evitar algum erro posteriormente. Vou dar um continue, lembrando que aqui eu estou usando a setinha para cima e para baixo, ó, então consigo navegar. E nesse caso aqui você pode usar o tab também, ó, daí ele muda a seleção de um botão para o outro. Vou dar um continuar, usuário para sua conta, eu vou deixar o mesmo, Rodrigo Gossi, aperto o tab e clico em enter. Aqui ele vai solicitar uma senha para você, então você pode digitar a senha aqui, você pode mostrar essa senha ou continuar. Ele vai pedir para você confirmar a senha digitando ela novamente, vamos colocar ela aqui, posso dar um continuar. Prontinho, pessoal, agora a gente já fez todas as configurações que ele precisava para o nosso instalador. Ele vai agora simplesmente fazer a instalação antes, corrigindo. Agora a gente vai definir o nosso fuso horário, vou deixar São Paulo. E aqui é a opção para particionamento do disco, que é onde você quer instalar o seu Kali Linux. Eu recomendo, né, como a gente está usando uma máquina virtual, usar essa opção aqui, ó, que é basicamente para usar o disco inteiro. Então ele vai pegar todos aqueles 64 GB e usar eles como armazenamento para o Kali. Posso dar um Enter, ele vai me pedir qual disco eu quero utilizar. No caso a gente só tem um, que é exatamente aquele disco da máquina virtual. Ele vai pedir se eu quero manter todos os meus arquivos junto com a instalação ou se eu quero criar uma partição separada no meu HD. Nesse caso, pessoal, já que é uma máquina virtual, vocês não precisam se preocupar com isso. Vocês podem deixar, por exemplo, todos os arquivos em uma partição, né? Então, a gente pode deixar essa opção. Aqui ele vai pedir para a gente confirmar todas essas opções que a gente selecionou. Eu posso vir aqui em Finish, né? Que é a opção para confirmar. Então, ele vai pedir mais uma vez se eu quero confirmar. Eu posso vir em Sim, Yes, né? E pronto, agora sim a gente terminou todas as configurações e as informações que a gente precisa para fazer a instalação.
Agora, basicamente, a gente vai ter que esperar, né, essa instalação ser concluída. Demora em média uns 10, 15 minutinhos, tá bom? Mas agora, só esperar. Bom, pessoal, a próxima coisa que ele vai perguntar para vocês depois daquele tempo de carregamento é qual interface gráfica você quer utilizar. Por conta de que o Kali Linux ele pode ser utilizado com diferentes ambientes gráficos. Ele pode ser utilizado com o KFCE, que é o padrão, mas também com o GNOME, com o KDE Plasma. Então vocês podem selecionar, por exemplo, algum ambiente diferente aqui, clicando nessas caixinhas, ou deixar o padrão, que é o XFCE. Então eu vou deixar o padrão mesmo. Aqui para baixo a gente pode marcar ou desmarcar se a gente quer que ele instale alguns softwares padrões, né, aquelas ferramentas que ele tem. Eu vou deixar bem padrão mesmo, eu não quero mexer nisso. Eu recomendo que você também não altere, né, porque senão pode faltar alguma coisa que você precisava dentro do Kali. Então eu vou confirmar, eu aperto Tab e clico em continuar. E agora basicamente vamos aguardar a instalação. Bom, então depois que você esperou a instalação, demorou por volta aí de uns 10 minutos, uns 15 minutinhos, vocês vão ver essa mensagem falando que a instalação está completa e que agora é seguro você reiniciar o seu sistema. Eu vou dar um continuar aqui para ele fazer o reboot, né, para ele reiniciar de fato a nossa máquina virtual. Vamos então aguardar enquanto ele faz esse processo, para eu mostrar para vocês como que a gente agora de fato utiliza o sistema, né? Vocês vão ver que ele rebootou e ele voltou para a instalação, mas é normal porque a gente precisa tirar a ISO de dentro da máquina, né? Senão vai ficar dando boot na ISO infinitamente. Para isso, então, a gente basicamente desliga a máquina virtual, aqui tem o botãozinho de desligar, né? Vamos dar um OK aqui, né? Confirmar que a gente quer realmente desligar. Volta lá no nosso TM. E a gente vai ter essa visão aqui, né? Vocês podem ver que a gente vai precisar descer aqui para baixo, onde tem essa configuração da ISO, né? E a gente só vai marcar aqui para ele limpar o nosso CD-DVD, né? Nossa mídia de instalação. Feito isso, é como se a gente tivesse tirado o pendrive do computador, né? O pendrive da ISO, né? Fazendo essa analogia como se a gente estivesse instalando uma máquina física. Feito isso, a gente basicamente vai precisar só remover aquele serial que a gente colocou. Porque, se você tá lembrado, a gente criou um serial que é como se fosse um terminal, né? Pra gente ter a opção de utilizar a interface de linha de comando para fazer a instalação. E agora que a gente já instalou o nosso sistema, a gente pode usar a interface gráfica. O que não funciona é só a interface de instalação. Então agora a gente vai desinstalar, né? Remover esse terminal de uma maneira super simples. Basicamente a gente vem aqui, clica no editar, seleciona aqui o nosso serial, dá um botão direito, remove, né, remover. Perfeito, salvo minhas alterações e tá pronto o nosso Kali Linux instalado aqui. Toda vez que eu precisar utilizar, eu só clico aqui no play. Então vamos aqui fazer a nossa primeira inicialização juntos, para vocês verem como fica. Então vocês podem ver que só abriu uma janelinha dessa vez, porque eu não estou mais utilizando o terminal. Bom, então basicamente ele iniciou aqui no meu Kali Linux. Por padrão, já está funcionando. Então, você só vai colocar o usuário que você selecionou, né, que você definiu, e a senha. Então, vou digitar aqui, dou um Enter, né, e basicamente é como se eu tivesse um computador aqui rodando o Kali Linux. A diferença é que isso aqui é só uma VM, né, só uma máquina virtual, e não de fato está instalado num computador físico. Você pode, por exemplo, né, dentre outras coisas, colocar isso aqui em tela cheia. Vocês não vão conseguir ver por causa da gravação, mas ele fica bem certinho aqui na resolução da tela. E pronto, vocês já podem utilizar aqui todas as ferramentas, né? E tudo que for necessário que vocês precisem aqui dentro do Kali Linux. Sempre que vocês terminarem de usar, é só vocês desligarem a máquina aqui e prontinho o seu Kali Linux funcionando sem você precisar ter um computador específico, né? Ou formatar de fato o seu MacBook. Eu espero que esse tutorial tenha te auxiliado. Se você tiver alguma dúvida ou uma sugestão de vídeo, fique à vontade aqui para deixar nos comentários. Eu sou o Rodrigo, estudante de Cibersegurança e Ciências Biológicas, e até o próximo vídeo.